Olá pessoal, vamos lá para o lançamento do conteúdo no gestor escolar. Já estou aqui com a escola e uma turma selecionada e vamos lá iniciar. Antes de começar, pessoal, eu queria aqui expor para vocês que nós fizemos uma alteração no método de lançamento do conteúdo. Tem algumas escolas onde eu já passei, né, já fui levar instruções para os professores, então eles receberam uma informação diferente do que eu vou passar agora do lançamento, tá? Onde a gente tinha basicamente um lançamento de conteúdo e juntamente com esse lançamento de conteúdo tinha o lançamento da metodologia, ou seja, a gente inseria no sistema o conteúdo e a metodologia aplicada durante a aula, né, daquele conteúdo em si. E isso mudou, nós não vamos mais inserir a metodologia, apenas o conteúdo, tá? Então já gostaria de deixar claro aqui que quem já fez naquele outro método, né, com conteúdo e com metodologia, não tem problema, não vai perder nada, tá? Tá valendo da mesma forma, o importante são as datas que estão registradas, mas daqui para frente a gente vai fazer sem informar a metodologia, e isso vai facilitar a vida de vocês, né? Nós tomamos essa decisão porque estava tendo uma dificuldade muito grande por parte dos professores em assimilar e conseguir fazer o lançamento do conteúdo. Então vamos lá iniciar. Essa turma que eu estou fazendo aqui, ela é de jardim, tá? Nessa primeira janela a gente não faz absolutamente nada, tá? Só avança, independente de qual seja a série. Aqui a gente vai informar o mês, tá? A data do mês completo, planejado para até. Então a gente vai informar duas datas aqui, a data de início e a data de fim, certo? Independente se você trabalha por semana ou por quinzena, o seu planejamento, você vai informar aqui a data do mês, certo? Nesse campo, onde antes era colocado aqui o conteúdo, a gente vai colocar só o campo de experiência, tá? Ou a disciplina, né? No caso das turmas de 1º ao 5º ano. Aqui é porque eu estou considerando um jardim. Então, vou pegar aqui o campo de experiência e vou colocar aqui. Pronto. Avançar. Tá, vamos avançar. Avançar novamente. E aqui eu até poderia já colocar uma execução aqui, mas eu vou só gravar, tá, pessoal? A gente pode só chegar até aqui e gravar já direto. Sim, confirmamos. Observem que agora aqui eu já tenho um conteúdo, né, do campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Vou já aproveitar e colocar o segundo conteúdo do próximo campo de experiência. Vai avançar. Aqui eu informo a data novamente, tá? Que é o mesmo mês de fevereiro. O próximo campo de experiência, este aqui, é só para exemplo, tá? Colo aqui, avanço. Nesse material de apoio a gente não coloca nada, tá, pessoal? Para vocês que ainda não tiverem instruções sobre o gestor, aqui nessa aba não coloca nada, só avança, tá? E aqui eu gravo. Eu poderia adicionar a execução aqui, mas eu vou só gravar. Pronto, temos aqui o próximo campo de experiência. Vou criar aqui o próximo, né? Essa janela inicial só avança, não faz nada. Vou pegar aqui o próximo campo para facilitar, só copiar e colar. Colei, lembrando que eu fiz aqui, não coloquei a data ainda, mas eu tenho que colocar, não posso deixar sem a data. Avanço, aqui avanço também, gravar. Olha só, dentro do mês de fevereiro já tem aqui os 3 campos de experiência, faltam 2, né? Eu vou adicionar todos eles para a gente fazer um exemplo completo. Bem, observem que eu tenho aqui os 5 campos de experiência, certo? E agora a gente vai adicionar as execuções. Observem que está zerado. As execuções, pessoal, nada mais é do que o conteúdo em si, aquele conteúdo, né, bem específico mesmo, bem enxuto, sem muita enrolação, que é aquele que nós precisamos informar, né, da mesma maneira que já era informado nos diários de anos anteriores, a diferença é que é inserido, né, num sistema.
Então, agora a gente seleciona o campo que quer lançar o conteúdo e vem aqui em executar. Vai aparecer esta janelinha que, para vocês que já tiveram as instruções da minha parte, sabem que aqui era para colocar a metodologia, né? Mas a gente vai fazer diferente. Nós vamos lançar aqui nesta janela o conteúdo. Não tem mais metodologia, tá? Chegamos à conclusão que era desnecessária essa metodologia e estava dando muita dor de cabeça, né, para os professores. Então vamos lá fazer o lançamento aqui do conteúdo. Vou copiar um conteúdo que eu já tenho pronto aqui. Eu posso só dar Ctrl C, Ctrl V aqui sem nenhum problema, tá? Observem que aqui tem o código também desse conteúdo, que é importante colocar caso você tenha aí no seu controle, né, no seu conteúdo programático. Então gravamos. Tá, lancei uma data lá, né, que foi o dia 3. Vou agora lançar mais uma data para esse campo de experiência. Logicamente que aqui eu estou colocando só exemplos, né? As aulas nem sempre elas são em sequência, às vezes o professor ele trabalha cada campo em um dia da semana, então, né, é só exemplo aqui. Eu vou colocar aqui a segunda-feira da próxima semana. Esse horário aqui, pessoal, tem que marcar ele toda vez, tá? Para os professores do nível de sexto ao nono, vai aparecer aqui de acordo com o número de aulas da sua disciplina, certo? Mas tem que marcar. Se tiver 2, tem que marcar. Se tiver 3, tem que marcar os 3, certo? Vamos lá copiar o próximo conteúdo. Colamos, gravamos. Vamos colocar mais uma data aqui de exemplo. Dia 17. O vídeo vai ficar um pouquinho extenso, pessoal, mas não tem outra forma da gente fazer um vídeo explicando esse lançamento de maneira resumida. É impossível, tem que ser assim mesmo. Vamos gravar. Então, eu basicamente lancei 3 conteúdos, né, desse campo de experiência. Posso até visualizar aqui como está. Olha aí, eu tenho aqui esse campo de experiência e eu tenho aqui os conteúdos de cada data. Esses aqui foram os conteúdos de cada data. Posso verificar também aqui no layout de impressão. Tá? Eu clico aqui, ele vai me dar um PDF de como vai ficar esse conteúdo. Tá? Observem que eu tenho aqui esse primeiro, tá? Esse daqui é porque eu não lancei conteúdo, só coloquei o campo de experiência, então é por isso que tá essas linhas separadas, sozinhas. E já aqui eu tenho aquele campo de experiência para o qual eu lancei os conteúdos, né? O conteúdo do dia 3, do dia 10, do dia 17, tá? Então vai ficar dessa forma aqui. Para cada campo de experiência ou disciplina, tá? Vai aparecer aqui os seus conteúdos abaixo, certo? Uma coisa que é importante, para as turmas multisseriados, quando eu for criar esse campo de experiência, que eu for aqui no novo, e aí vou colocar aqui um campo de experiência, só como exemplo, vou colocar aqui língua portuguesa. Língua portuguesa. Se é multisseriado, eu vou precisar informar qual é a etapa que eu vou trabalhar aqui. Então, por exemplo, um terceiro e quarto ano. Eu preciso informar se é o terceiro ou se é o quarto. Porque apesar da turma ser multi, aqui no conteúdo eu tenho que fazer separados, tá? Eu tenho que criar eles separados dessa forma. É claro que isso aqui é só um exemplo, né? A turma é de jardim, mas na turma multi, de terceiro ao quinto ano, ou até de sexto ao nono ano, tem que especificar aqui qual é a etapa que vai ser lançado esse conteúdo, tá, pessoal? Tem que especificar. As turmas de sexto ao nono ano têm uma pequena diferença. Qual que seria? Aqui nesse primeiro momento, onde a gente acabou de verificar e que foi informado os campos de experiência, ao invés de informar o campo de experiência, eu vou informar o eixo temático. Por que isso? Porque as turmas de sexto ao nono ano, naquela janela anterior do lançamento do conteúdo, eu já tenho a disciplina.
diferente das turmas menores em educação infantil e primeiro ao quinto ano, que não tem, que é por docente. Nas turmas de sexto ao nono, eu já tenho a disciplina. Então, eu não preciso digitar novamente lá que um determinado conteúdo é, por exemplo, de língua portuguesa. Não preciso fazer isso. Ao invés de colocar a disciplina, eu vou colocar o campo de experiência. Aliás, eu vou colocar o eixo temático, tá? O eixo temático. Isso aqui é baseado em um conteúdo programático da BNCC, né? Onde, por exemplo, o sexto ano, no primeiro bimestre, lá no primeiro mês de fevereiro, trabalha-se narrativas, né? Conto, lenda, crônicas e fábulas. Então, isso aqui é um eixo temático. E aí os conteúdos vão estar dentro desse eixo temático. Lembrando que se essa turma for multi, eu tenho que informar qual é a etapa. Qual é a etapa desse conteúdo, tá? Eu informo só aqui no eixo temático. Avanço. Avanço novamente. Pronto, gravei. Aí vai aparecer dessa forma, tá? Esse aqui foi o que eu acabei de lançar. Esse aqui é um exemplo para sexto ao nono ano, certo? Todos os conteúdos de todas as etapas, eles são bem parecidos. A única coisa que muda é essa questão aqui, que em todas as turmas até o quinto ano é informado a disciplina ou o campo de experiência, né? Que no final das contas acaba sendo a mesma coisa, só é questão de nomenclatura, mas a gente vai informar aqui a disciplina, ó. Campo de experiência, né? E já no sexto ao nono, a gente não vai informar a disciplina. A gente vai informar o eixo temático, porque a disciplina já vai aparecer nessa janela principal, antes do lançamento. Certo, pessoal? Basicamente é isso. Então, criados aqui as disciplinas, né, para lançar cada uma delas, ou os eixos temáticos, a gente vai ter que vir aqui no botão executar e informar a data, informar os horários, tá? Que até o quinto ano sempre é 1, do sexto ao nono vai depender do número de aulas da disciplina, e informar aqui o conteúdo em si, tá? Aqui é o conteúdo mesmo. Tá? Observem aqui que de língua portuguesa, por exemplo, um dos primeiros conteúdos que nós trabalhamos é esse aqui, né? Leitura compartilhada de contos, por exemplo, né? É um conteúdo que é bastante trabalhado. Então eu gravo. E é isso o lançamento de conteúdo, tá, pessoal? Lembrando que a gente fez essa alteração no método de lançamento, né? Deixando de informar as metodologias, porque identificamos a dificuldade, né, dos professores em fazer esse lançamento e chegamos à conclusão que seria melhor, né, para nós, até para adiantar tanto o trabalho atrasado que tem, fazer desta forma, tá? Nós consultamos aqui alguns colegas, supervisores, e chegamos à conclusão que a metodologia, a gente poderia abrir mão de lançar ela, né, aqui dentro do nosso diário, tá? Lembrando que esse diário, ele de fato, ele foi projetado e programado, né, para fazer o lançamento de conteúdo e de metodologia, que foi o que nós aplicamos, que foi o que eu repassei para as escolas, porque assim foi orientado para mim também, tá, pessoal? E mais devido toda a dificuldade, né, que houve por parte dos professores, e eu entendo perfeitamente, nós decidimos fazer essa alteração. E repito novamente, quem já fez o lançamento da forma como já estava sendo feito antes, não tem nenhum problema, tá? Mas daqui para frente pode lançar dessa forma aqui que eu repassei para vocês, certo, pessoal? É isso. Tenham paciência em assistir o vídeo, porque eu sei que é longo, mas acredito que vai ajudar muito vocês.